Agosto 4, lendo a história de Deus, segundo Reis 22 e 23, e segundo Crônicas 34 e 35, segundo Reis 22, o reinado de Josias, rei de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Gedida, filha de Adaías, e era de Boscate. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O livro da lei é encontrado. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e descendente de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o preparar a prata que foi trazida ao templo do Senhor e que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo, para que possam pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Contudo, eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e o informou: Os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores da obra no templo do Senhor. Depois, o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Então, Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicam, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicam, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, encarregado pelo guarda-roupa, filho de Tiquevá e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que falou contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam destruídos e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão toda a desgraça que trarei sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Segundo Reis 23. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Na presença deles, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei pôs-se junto à coluna
e na presença do Senhor fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, para Azerá e para todos os exércitos celestiais. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos santuários locais da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste de Azerá do templo do Senhor para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado ali e reduzido a cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Além disso, derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Geba até Berseba, profanou os santuários locais onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os santuários locais à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos santuários locais não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento com os outros sacerdotes, os seus parentes. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Inom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo o seu filho ou a sua filha a Moloque. Acabou que os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam à entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque, que ficava junto ao pátio. Josias também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários locais que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a deusa repugnante dos Sidônios, para Camos, o deus repugnante de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derramou os postes de Azerá e cobriu os locais com ossos humanos. Até mesmo o altar de Betel, o santuário local edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste de Azerá. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de profaná-lo, conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito essas coisas. O rei perguntou: "Que monumento é este que estou vendo?" Os homens da cidade disseram: "É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel." Então ele disse: "Deixem-no em paz. Ninguém toque nos seus ossos." Assim, pouparam os seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias removeu todos os santuários locais que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria para provocar a ira de Deus. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles santuários locais e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois, voltou a Jerusalém. Então, o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: "Celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá havia sido celebrada uma Páscoa como aquela. Contudo, no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor
em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso, o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, assim como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, do qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo em uma carruagem de Megido para Jerusalém e o sepultaram no seu próprio túmulo. O povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu-o e o proclamou rei no lugar do seu pai. O reinado de Joacás, rei de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Amultal, filha de Jeremias, e era de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como os seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. No entanto, levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Joaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, para cumprir as exigências do faraó. Joaquim impôs tributos ao povo da terra, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme as suas posses. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zebida, filha de Pedaías, e era de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como os seus antepassados. Segundo Crônicas 34, o reinado de Josias, rei de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Azerá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes de Azerá, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando, assim, Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Salomão e até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes de Azerá, esmagou os ídolos, reduzindo-o a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Depois, voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, com Joá, filho do secretário Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus.
Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os levitas que guardavam as portas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, bem como de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade, eram supervisionados por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em cada uma das suas funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. O livro da lei é encontrado. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: "Encontrei o livro da lei no templo do Senhor." Ele o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e o informou: "Os seus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores." O sacerdote Safã acrescentou: "O sacerdote Ilquias entregou-me um livro." Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens a Ilquias, a Aicam, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: "Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, nem agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro." Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, encarregado pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam aos homens que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão toda a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes." Então, eles levaram a resposta ao rei. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas. Todo o povo, do mais simples aos mais importantes. Na presença deles, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois, fez que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus.
o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Jerusalém a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Segundo Crônicas 35, Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor, aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor. Disse: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias, nas suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por Salomão, o seu filho. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, conforme o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava o total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Os oficiais do rei também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ofertas para a Páscoa e 300 bois. Também Conanias, com os seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas segundo os seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, enquanto os levitas tiraram a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor conforme está escrito no livro de Moisés. Fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sob o fogo, conforme ordenado, cozinharam as ofertas sagradas em panelas, caldeirões e potes, e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais ordenados por Davi e por Asaf, Emã e Gedutum, o vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois os seus parentes levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias tinha ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como aquela, como o fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. A morte de Josias. Depois de tudo que Josias fez e depois de pôr o templo em ordem, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: "O que você tem contra mim, ó rei de Judá? Desta vez, não estou atacando a ti, mas outro reino com a qual estou em guerra."
Deus me disse que me apressasse. Por isso, pare de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias e ele disse aos seus oficiais: "Tirem-me daqui, estou gravemente ferido." Eles o tiraram do carro em que estava, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram um estatuto em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.